Bem, agora falando sobre validade dos estudos epidemiológicos e teste diagnóstico, nós temos aí uma palavrinha que resume esse grande título e agora nós começamos nossa revisão. A palavrinha que resume esse título bem grande é a palavra exame. Eu quero avaliar quais exames são mais eficientes para descobrir, por exemplo, quem está doente aqui. Quem dessas duas irmãs está doente. Olha, vou te adiantar. Eu vou colocar um sorriso nessa daqui e uma cara de tristeza nessa. Claro que você sabe que essa daqui que está doente. Porque uma pessoa que está doente, ela está mais triste, ela está mais vulnerável, ela está mais sensível, certo? Olha que simples. E o exame, um bom exame, ele vai mostrar para mim, eu já sei que ela está doente. Ele só vai confirmar que ela está doente. Como? Se o exame der positivo. Simples assim. Então, se o exame der positivo, eu vou confirmar o que eu já sabia. Ela está doente. Ela está tendo sintomas. Ela está tendo todas as características próprias daquela doença. Então, eu já sabia que ia ser positivo. Mas eu faço o exame para ter certeza. Então, se der positivo, significa dizer que aquele exame, ele funciona. Porque, de fato, ela está doente e deu positivo. Aquele exame funciona. E eu vou dizer que ela é uma verdadeira, ou melhor, ela é um caso que verdadeiramente deu positivo. Ela estava doente e o exame confirmou. Então, verdadeiramente deu positivo. Agora, essa daqui está feliz, ela está de boa, ela não tem sintomas nenhum. Ela não teve contato com nenhum doente nos últimos tempos para ser assintomática, por exemplo. Ela não está doente, essa daqui. Então, se essa não está doente, significa dizer que o exame vai dizer que o resultado dela deu negativo. E nós sabemos que, de fato, ela está saudável, ela está sadia. Então, eu vou dizer que verdadeiramente, vou colocar aqui, ó, verdadeiramente, o resultado dela é de fato negativo. Eu conheço ela, certo? Agora, tem alguns casos que o exame pode falhar. E quando o exame ele falha, nós vamos dizer que o resultado foi falso. Não tem muito segredo. Aqui, ó. Nós vamos dizer que o resultado foi falso. Por exemplo, se eu pego a Maria aqui. Essa daqui é a Maria. E essa daqui é a Joana. Eu sei que a Maria está saudável. Se de repente der positivo para a Maria no exame, ou seja, dizendo que ela está doente, eu já sei quem é a Maria. Eu sei que ela está saudável. Então esse é um resultado falso positivo. É um resultado falso positivo. Muito simples, não tem muito que pensar aqui, certo? E caso a Joana, que está doente, eu tenho certeza que o exame vai dar positivo, porque Joana de fato está doente, olha a cara dela. Se de repente der negativo, dizendo que ela está saudável, que ela está sadia, então eu sei que se trata de um falso negativo. Então, o exame ele vai avaliar se a pessoa está doente ou não, mas de vez em quando pode ter o quê? Verdadeiros positivos, mas também pode ter falsos positivos. Pode ter verdadeiros negativos, mas também pode ter falsos negativos. E quanto mais verdadeiro esse exame chegar ao resultado, quanto mais esse exame conseguir me dar resultados verdadeiros, melhor é esse exame. Então, eu vou dizer que eu estou a fim de descobrir sempre aqui, ó, sempre os resultados verdadeiros.
E se eu quero sempre descobrir os resultados verdadeiros, e o exame sempre me dá resultados verdadeiros, esse exame é top. E nós vamos chamar essa capacidade do exame de descobrir sempre os verdadeiros de acurácia. Então, a capacidade dele sempre dar certo, dele sempre funcionar, dele sempre ser eficiente, dele sempre condizer com a realidade. Agora, se esse exame aí foi feito tipo meia boca, olha a diagonal aqui, ó, passa por baixo. Meia boca. Aí ele dá uma grande quantidade de falso. Eu vou dizer que a proporção de erro dele é alta. Então ele não é um exame tão legal assim. Então, através da epidemiologia, eu vou entender qual exame é o melhor, qual exame é o mais eficiente, qual exame é o mais eficiente. Agora, esse exame, ele vai avaliar, além da acurácia, além da proporção de erros, os verdadeiros e falsos. Por exemplo, eu posso colocar aqui em cima os doentes, né? Vou colocar aqui só de doentes. Ou seja, eu vou dizer que essa região aqui representa os doentes. E aí eu vou dizer que essa outra região aqui representa os saudáveis, certo? Aqui, E aí tem como se fosse um cortezinho aqui. Então, eu vou descobrir se é um falso doente, certo? Ou se é um falso saudável, se é um falso doente. E basicamente, por meio dessa lógica aqui, eu vou conseguir entender se esse exame é bom ou não. Nessa parte de doentes, eu quero dizer o seguinte: de fato, essa pessoa está doente. Agora, essa pessoa aqui é um falso negativo, ou seja, ela está doente, mas está dizendo que é saudável. Nós sabemos que Maria é saudável. Então, Maria não está aqui. Maria é verdadeiramente negativa. Ela é saudável. O exame deu negativo para ela. Agora, se Joana der negativo, eu tenho certeza que Joana está doente. Então, é um falso negativo. Simples assim, não tem muito segredo. Eu vou repetir isso como desencargo de consciência. Doentes, eu posso ter um doente verdadeiro, que vai dar positivo, e eu posso ter um doente falso. Ou melhor, um positivo, uma pessoa que deu positivo para a doença, mas depois ela faz o exame de novo e dá falso. Você sabe que ela está doente. O exame já confirmou e ela ainda está doente, ainda tem os sintomas. Mas se ela ainda está doente e está dizendo que ela não tem mais essa doença, então trata-se de um falso negativo. Acho que repetindo essas coisas é impossível dizer que não entendeu, né? E aí, na relação dos saudáveis, é simples. Eu posso ter, vou começar aqui de baixo, verdadeiramente um saudável, ou eu posso ter uma pessoa como a Maria que está saudável, o resultado deu negativo, aí ela faz o exame de novo, no mesmo momento, e aí vai e diz que está positivo para a doença. É claro que eu sei que o exame que está errado, porque Maria está saudável. Então ela é um falso positivo. Ela é uma pessoa que está saudável. Então, do lado da direita nós temos saudáveis, do lado da esquerda nós temos doentes. A diferença é que o exame acertou alguns e errou outros. Mas desse lado aqui só tem doente, desse lado só tem saudável. Certeza que você entendeu. Certeza. Absoluta certeza. Então, quando esse exame analisa a acurácia, a proporção de erro, ele analisa mais duas coisas. Ele quer analisar, por exemplo,
a capacidade dele descobrir quem está doente. Certo? Óbvio, claro. E por isso ele usa uma variável chamada sensibilidade. Adivinha quem a sensibilidade representa? Os vulneráveis. Ixi, escrevi errado aqui. Sensibilidade. Representa quem está sensível. Ou seja, a sensibilidade ela vai estar relacionada com os doentes. Simples assim. A sensibilidade vai estar relacionada com os doentes. Eu escrevi aqui com os vulneráveis. Olha quem está sensível aqui. Agora, os saudáveis eles vão ser representados por outra variável chamada especificidade. Pronto. Não tem muito segredo. Tudo bem que o positivo e o negativo faz você crer que esse positivo pode estar relacionado com o saudável, negativo com o doente, mas é só pensar nessa lógica de exame. Deu positivo, é doente, deu negativo, é saudável. Então pronto, essa daqui é a lógica básica. Doentes, sensibilidade, e saudável, especificidade. E aí nós vamos analisar as fórmulas. Mas basicamente é isso que precisa estar na sua cabeça para analisarmos alguns casos antes de irmos de fato para cálculos e questões. Isso é o que tem de mais importante para poder entender esse processo básico. Bem, agora falando sobre, utilizando um exemplo contextual ainda sem cálculos, né? Nós temos aqui um exame para um caso que diz assim, ó, um exame, olha aí a nossa palavra mágica, exame. Um exame para diagnosticar uma doença nova que afeta qualquer indivíduo na população. Ó, então é uma doença nova que afeta qualquer indivíduo na população, qualquer pessoa. Está sendo testada em um grupo de 100 homens, certo? Vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 100 homens, certo? Adultos doentes e 100 mulheres adultas e adolescentes sadias para avaliar sua eficácia na confirmação da doença. Você pretende classificá-lo como padrão ouro. Então, você quer classificar ele como um exame top, que tem uma alta acurácia e sempre descobre o que é verdadeiro e uma baixa proporção de erro. Certo? Legal. Tá entendendo, viu que tem lógica agora? É possível usar o exame testado e classificá-lo como padrão ouro? Poxa, boa pergunta. Então, ó, simplesmente nós precisamos analisar algumas coisas bem básicas. Primeiro, nós sabemos que nem todo mundo vai poder se beneficiar desse exame aqui, ó, dessa técnica. Aí você fala assim, por quê? Vou te explicar, ó, presta atenção, respira. Não são todas as pessoas que foram representadas. Se eu não tenho uma representação de todas as pessoas, porque aqui, ó, eu tenho homens e mulheres, aqui é só adulto. E aqui você tem mulheres, eu sei que é mulheres, né, claro. Você tem aqui mulheres adultas também. E adolescentes. Só que tem um detalhe, aqui é só sadio, ó. Sadios. Só tem pessoas sadias aqui, da sadia. Agora, eu só tenho adultos, homens adultos aqui, e detalhe, só doente. Então, esse é claro aqui, ó, nessa representação básica aqui, que não tem todo mundo. Eu não tenho crianças, homens, pessoas do sexo masculino, crianças, adolescentes, jovens, idosos, só tem adulto. E só doente. Eu não tenho um adulto homem sadio. Eu só tenho homens adultos e doentes.
e no caso, sem adultos, né? Homens doentes. E eu tenho, do outro lado, ó, só mulheres adultas e adolescentes sadias. No caso, sem aqui também, né? Então, é óbvio, é claro, é simples dizer que não representa todo mundo, então essa técnica não pode beneficiar todos. É claro também que eu não sei se eu posso utilizar em bebês, então falta essa informação. Por isso que não dá para utilizar, já é bem simples o raciocínio de dizer que não é possível utilizar esse exame como um exame padrão ouro. Simples assim. Agora, os homens todos são doentes. Não tem um sadio para a gente fazer a comparação desse exame. Você vê que eu estou repetindo a mesma coisa? Mas eu estou seguindo uma linha de raciocínio lógico que vai beneficiar você, porque é uma linha de raciocínio lógico de um docente. Tá certo? Muito legal. Então, os homens todos são doentes. Não tem um sadio. Não tem um sadio para fazer a comparação do exame. Só serve para adulto doente, então. Esse exame só vai servir para adulto. Agora, se eu sou, então, um homem adulto com suspeita da doença, eu posso usar esse exame. Agora, se eu sou 100% saudável, não tenho suspeita da doença, esse exame já não vai servir para mim. Agora, acontece uma coisa similar com as mulheres. Se de repente, é uma moça com suspeita da doença, então, ó, essa moça ela suspeita dessa doença. Ela não pode fazer esse exame, porque só tem moças aqui, adultas e adolescentes saudáveis. Se ela tem suspeita dessa doença, aí ela já não pode realizar. Só serve para mulheres adultas e adolescentes saudáveis. Então, falta muita coisa aqui, né? Ou falta informação, ou o exame ele realmente não vai ser eficiente. Agora, quando há diferença na manifestação da doença, ó, outra informação que não foi colocada aqui. Quando essa doença atua de um jeito específico no homem, ou atua de um jeito específico na mulher, estou falando específico, essa doença só afeta o homem. Câncer de próstata, claro que só vai afetar o homem. Câncer de mama, geralmente é só mais as mulheres, né? Mas basicamente, quando eu tenho uma doença que se manifesta diferente no homem ou na mulher, é necessário realizar um ensaio clínico, ensaio clínico randomizado, feito separadamente, só para homens e para mulheres, para levar para a prática médica. Deu para entender? Eu sei que isso daqui pode aquecer um pouquinho a cabeça, mas o detalhe é que eu repeti a mesma coisa com palavras diferentes. O tempo todo repetindo a mesma coisa. Esse exame não dá para todo mundo, esse exame não dá para todo mundo, esse exame não dá para todo mundo. Faltou dizer isso, faltou dizer aquilo. Então, basicamente, esse exemplo aqui, ele mostra como é importante você trazer um raciocínio completo, que abarque todas as pessoas, para que o exame, girl, para que o exame seja eficiente. Para o exame ser eficiente, ele precisa ter uma boa amostragem geral. Agora, eu falei do ensaio clínico randomizado, o que tem que ser feito? Separar o homem e as mulheres e realizar separadamente. Se é o caso de uma doença que vai se manifestar diferente, né, no homem ou na mulher. Se é no homem, essa doença se manifesta assim, se na mulher assim, precisa realizar um ensaio clínico randomizado. Agora, os ensaios clínicos para exame, nosso foco é exame. Desde o início eu falei isso. Para exame, nós precisamos obrigatoriamente trabalhar com doentes. Nós precisamos trabalhar com doentes, que é o positivo. Tem que colocar isso na cabeça, né? E saudáveis, sadios, que trata-se dos negativos. Então, exame positivo, eu preciso trabalhar tanto com os doentes quanto com os sadios.
para realizar um ensaio clínico voltado para exame, obrigatoriamente. Então, a conduta, por exemplo, isso aqui é bem interessante. A conduta, para que eu possa, né, vou colocar aqui uma bolinha. A conduta, para que eu possa tratar e curar uma doença, eu quero tratar e curar uma doença. Vamos dizer que essa doença aqui, eu quero tratar e curar. Se eu quero tratar e curar essa doença, todos obrigatoriamente têm que ser doentes para fazer esse exame clínico. Esse ensaio clínico, né? Agora, isso daqui é um OBS, tá? Isso daqui pode vir a ser importante. Se eu quero realizar uma conduta para tratar e curar uma doença, todos obrigatoriamente têm que ser doentes. Eu estou só fazendo um paralelo com o exame, tá? Agora, se eu quero uma conduta para evitar que as pessoas fiquem doentes, então eu preciso realizar um ensaio clínico aí só com sadios. Só com sadios. Agora, se eu quero só uma conduta para tratar e curar uma doença, todos obrigatoriamente têm que estar doentes. Por que você fez essa comparação? Para reforçar esse símbolo, doente, sadio, e para dizer que existem condutas diferentes que podem confundir sua cabeça dentro de um raciocínio de prova. Então, se a conduta é para tratar e curar uma doença, todos têm que estar doentes. Se a conduta é para evitar um adoecimento, todos, necessariamente, eu estou te falando assim, todos precisam estar sadio. Quero evitar uma doença, um adoecimento, todos precisam estar sadios. Beleza. O que mais que você vai comentar aqui? Eu vou comentar só mais um pouco para finalizar a parte que diz respeito à teoria. E eu decidi gravar vídeos separados de cada questão, porque eu entendi que vai ser melhor para a revisão, para a minha revisão e para a revisão de quem está aí do outro lado, hein? Então, olha só. Existe mais um ponto que precisa ser comentado aqui. Eu acabei de falar de duas condutas, certo? Que eu estou falando de condutas paralelas ao exame. No exame, eu preciso ter tanto um grupo de pessoas doentes, quanto um grupo de pessoas... Ixi, essa bolinha aqui ficou... De pessoas sadias, né? Tanto um grupo de pessoas sadias para realizar um exame. Então, eu preciso de um grupo principal, que pela cor você já descobriu que é o positivo, ou seja, pessoas doentes. Eu preciso de um grupo controle. Você já descobriu pelo símbolo negativo que trata-se de sadios. Então, se a doença, por exemplo, ela afeta qualquer pessoa, que foi o caso do citado aí, é necessário ter homens e mulheres de diversas idades. Ponto. Doença afeta todo mundo, é necessário ter o grupo principal, ter o grupo controle, ter sadios e doentes, mas se a doença afeta todo mundo, precisa ter todas as idades para entender como vai se desenvolver. E a escolha precisa ser aleatória. Né? A escolha precisa ser very aleatory. Tô brincando, não me recordo como é que fala aleatório em inglês. Vamos ver, depois eu lembro. De qualquer forma, a quantidade de pessoas, ela também vai ser avaliada por porcentagem. Por exemplo, se eu vou realizar um grande estudo, uma amostra gigante, fala assim, essa doença aqui está pegando em todo mundo, está uma loucura, né?
É uma doença aí que se alastrou em uma cidade, tem uma população gigantesca, tá certo? Imagina que isso daqui é uma doença grande. Então, o ideal é eu ter quantidades pareadas. O ideal, veja, realidade é realidade, teoria é teoria. O ideal é eu ter quantidades pareadas, ou seja, 50%, né? Pera, deixa eu colocar aqui. Ou seja, 50% de doentes e, né, 50% de saudáveis. Simples assim. Não tem segredo nenhum. 50% de doentes e 50% de saudáveis. Agora, o que acontece? Se eu tenho uma amostra pequena, o ideal é esse aqui, numa amostra grande, né? Se eu tenho uma doença que eu tenho uma amostra pequena, certo? Beleza. Por exemplo, uma doença rara, e eu tenho uma amostra que acompanha o avanço dessa doença, se a doença é rara, eu vou ter raridade de amostra. Então, uma amostra pequena, certo? Repetindo que tem uma amostra grande, uma doença comum, que uma amostra pequena. Calma lá, respira. Tá entendendo, né? Não tá muito difícil de entender isso aqui. Nesse caso, né, o ideal não precisa ser seguido necessariamente. Nesse caso, você não precisa parear a quantidade de sadios e doentes, porque trata-se de uma amostra pequena, uma doença rara, é uma questão um pouco mais específica, tá bom? Então, basicamente é isso. Basicamente é isso. Agora, indo para o final da teoria, certo? Muita teoria, nada de... Na verdade, esse é o raciocínio lógico. Eu não vou dizer que nem é necessariamente a teoria de cálculos, né? Eu diria que o cálculo é a teoria, esse é o raciocínio lógico aplicado. Aí, de fato, seria aquela grande teoria. Esse aqui é o caminho, né? Os pequenos tijolos. Aí, o que acontece? No caso que nós estudamos agora, já falamos sobre grupo spiral, grupo controle. Agora, olha só. Aqui mais uma vez, doente saudável. Agora, olha só. Existe uma questão chamada validade interna, validade externa, amostra homogênea e amostra heterogênea. Certo? E aí, isso daí traz algumas confusões, traz alguns raciocínios diferentes. Como é que eu faço para entender isso de maneira bem simples? Lembra dessa palavra aqui, ó, exame. Esse símbolo aqui é positivo para o exame, então é os doentes. Esse símbolo aqui é o negativo para o exame, então são os saudáveis, sadios. O exame, ele vai confirmar ou negar a presença da doença. E o exame, ele quer analisar se ele vai poder atuar em uma mulher, se ele vai poder atuar em um homem, se ele vai poder atuar com eficiência em qualquer idade, jovem, idoso, adulto, velho. Olha que interessante esse raciocínio. Do exame. Ele vai querer ver se esse exame vai ser eficiente em qualquer território. De repente, por alguma questão genética, por alguma questão comportamental da população, hábitos, alimentação, clima, esse exame pode alterar, vamos dizer assim, certo? Claro que estou falando aqui de maneira superficial, né? Apenas para nível de revisão, nível para compreensão. Mas basicamente é isso. Então, esse exame, ele quer
confirmar ou negar a doença de homens, mulheres de diversas idades e dependendo do território, se é uma doença rara, se é uma doença, eu coloquei entre aspas, famosa, né? Que é identificar, ver se está correto ou não. E nesse processo, uma coisa precisa ser feita. Uma coisa precisa ser feita. Ter certeza, olha só, certeza de que, de quem está saudável ou doente, sadia ou doente. Sadia, eu acho que essa não é o comercial, né? Sadia, né? Então uma pessoa sadia, ó, que coisa, né? Por que a marca Sadia chama Sadia? Então, estou induzindo nada, por favor. Apenas uma descontração. Certeza de que, então, o exame, para ele ser feito com a população, que nós vimos aqui, grupo principal, grupo controle, ele só precisa ter certeza de uma coisa, para ele começar a fazer o teste, para ele poder exercer sua função, que é confirmar ou negar a presença de doença em homens, mulheres, de diferentes idades, de diferentes territórios, se é uma doença rara, se é uma doença famosa. Então ele tem que ter certeza de quem está saudável ou doente lá nos primeiros testes, para esse exame ser eficiente. Vou chegar em amostra homogênea e heterogênea. Calma, olha a lógica, olha o caminho. E para descobrir isso, uma coisa é feita. O que? Tira o sangue, vê o que tem no sangue, é isso e tal? Não. História clínica. A clínica. História clínica. Agora, chega na pessoa, senta com a pessoa, fala, tudo bem. Você foi selecionado aleatoriamente na cidade de Paracatu, na cidade de São Paulo, na cidade de Osasco, né, na cidade de Goiânia, você foi selecionado na cidade de Belém do Pará, Florianópolis, sei lá, e aí tal, aí vai, tchau, vai escolhendo. E aí chega para essa pessoa e pergunta sobre a história clínica dela, como é que foi os últimos dias, como ela está no momento, para ter certeza absoluta que essa pessoa está saudável ou doente, se ela teve contato com uma pessoa doente ou não. Então, pela história clínica, eu vou confirmar que aquela pessoa está saudável e aí eu vou colocar ela para se submeter ao teste. Se é uma mulher eu coloco aqui, se é um homem eu coloco aqui. Agora, se na história clínica ela falou, não, eu tive contato com um doente, eu estou doente, estou tendo sintomas, então eu coloco aqui, ó, pessoa está doente, de tal idade, mulher, e aí vai fazendo o teste no exame. A maior quantidade de pessoas possíveis é o ideal, porque aí você vai testando uma quantidade, olha a palavra, representativa. Quanto mais pessoas eu vou ter, uma quantidade maior que vai ser representativa de um todo. É simples assim. Simples assim. Não existe segredo nenhum. Pronto. Não existe segredo nenhum. Agora, isso daqui é o nosso panorama geral. Essas foram as escadas que nós subimos. Tudo isso é para falar sobre o exame. Respira, estou te falando. Entender que o exame é o principal e o foco aqui, tudo fica simples. Se ele vai negar ou confirmar a presença da doença. Claro que isso daqui também é teoria, historiazinha. Então deixa eu te contar a história para falar sobre validade interna e externa e a amostra homogênea e heterogênea. Isso daqui também é muito importante, que foi dito até agora, né? Somente pela história clínica, ou seja, somente pelo que a pessoa vai falar, ela vai ser considerada saudável ou doente para participar da criação desse exame. Tá, e o que isso é importante? Isso é importante porque se de repente
eu vou para Portugal e estou no Brasil. E eu vou para região nobre do Brasil com as pessoas que trabalham com medicina, médicos. Trabalho com medicina, médicos. E eu vou, analiso a condição financeira de um grupo de pessoas e eu vou atrás desses médicos que ganha 6 mil por plantão. Certo? Difícil, né? Mas é possível, não sei. E aí, beleza, você ganha 6 mil por plantão, sim. E isso equivale ao médico que trabalha, por exemplo, lá em Portugal, em Lisboa, metade do dia, vamos dizer. Certo? E ganha o mesmo valor, ou ganha o trabalho o dia todo e ganha o mesmo valor. Só que, claro, lá em euro, né? Essas pessoas têm hábitos similares, têm uma condição financeira similar, embora estejam em culturas diferentes. E tem algumas práticas similares. E eu pergunto, vocês estão doentes? Ela vai falar não. Qual é a sua condição? Ah, minha condição é essa. O que você faz no final de semana? Não, final de semana eu vou para um sítio longe da cidade para eu descansar um pouco, meu trabalho é corrido durante a semana, atendo muitas pessoas, quero passar um tempo com a família. Os dois falam a mesma coisa. E eles têm condição, eles pegam a família, colocam no carro e vão para um lugar. Essas duas pessoas possuem embora estão em outros países, tem uma certa similaridade na postura que elas adotaram. Agora imagina se eu vou para uma região do Brasil, da periferia, do mesmo bairro, eu vou ter muitas pessoas com a história similar. Você está me entendendo? Então, dentro do mesmo país, se eu pego médicos com cultura parecidas, eles vão ter se eles têm uma condição social parecida, eles vão ter um perfil parecido. Agora, se eu faço uma análise ainda da mesma idade, além de ter um perfil financeiro parecido, social parecido, e a mesma idade, eu já vou dizer que eles são semelhantes. Se eu for atrás apenas, por exemplo, de mulheres médicas de 30 anos, negras, que nasceram no mesmo estado e têm uma condição financeira igual, elas podem não se conhecer, mas mesmo assim há um grau de semelhança. E é simples, é uma lógica simples. Se eu converso com pessoas que têm uma história parecida, elas vão se chocar em algum momento. Elas vão ter muitos pontos em comuns. É isso. É quando você vai para algum lugar, encontra um amigo que tem uma história parecida com a sua. Ah, estudei em cursinho, pré-vestibular, eu fazia isso, fazia. Eu falei, eu também. Ai, não sei o que. Existe um grau de semelhança entre vocês. Então, isso daí trata-se de uma amostra homogênea. Então, se eu pego essas pessoas que são semelhantes da história clínica, tá saudável, biologicamente parecido, socialmente parecido, né, socioeconômico, status quo, sexo, idade, se tem um alto grau de semelhança, eu vou dizer que é uma amostra homogênea. O mesmo ocorre para a amostra heterogênea, né? É diametralmente oposto à amostra homogênea. Trata-se da amostra heterogênea, ou seja, você tem um alto grau de diferença. Um alto grau de diferenças. E aí, nesse contexto, então eu falei da amostra homogênea, que vem dessa conversa aqui da história clínica, para eu entender, você trabalha onde, como é, e eu junto todo mundo que é parecido. Então é uma amostra homogênea. Agora, se eu elimino os parecidos e só quero ficar com os muito diferentão, onde você mora? Eu moro em Osasco, na periferia de Osasco, na favela de Osasco, no Batidão. Aí você, eu moro no bairro nobre de BH, né? Moro na parte mais nobre de BH e tal.
moro no condomínio, moro lá em moro no mesmo estado de São Paulo, mas naqueles condomínios, esqueci agora o nome daqueles condomínios, vai ter um condomínio muito famoso e tal, Alphaville, né? Moro no Alphaville, o outro mora na periferia de Osasco. Poxa, completamente heterogêneo, e um é homem e outro é mulher, mais heterogêneo ainda, a mulher ri com o homem e tem idades completamente diferentes. Então é uma amostra heterogênea, não tem muito segredo. Agora, para finalizar essa parte teórica aqui, que eu iria juntar com as questões, mas iria ficar muito grande, eu acho. Iria ficar mais cansativo. Tem um negócio que é importante entender, é o seguinte. Nós falamos das amostras, né? Amostras homogêneas e das amostras heterogêneas, certo? Das amostras homogêneas e das amostras heterogêneas. O que acontece, né? Existe um negócio chamado também validade interna e validade externa. Vou colocar aqui, ó, validade. Validade é simplesmente mostrar que algo tem valor. Tá me entendendo? Não estou te entendendo. Validade é sobre a honestidade do estudo. Esse estudo vale mesmo. Foi um estudo que foi feito com um apurado carinho, com técnicas muito refinadas, melhor, né? Eu queria dizer a palavra esqueci essa palavra. Mas enfim, só que existe dois tipos de validade. A validade interna e a validade externa. Agora, nem que você feche seus olhos, mas eu vou te contar uma história simples, né? Nem que você feche seus olhos, mas eu vou te contar uma história simples. Vou desenhar um boneco aqui. Imagina que você agora é uma pessoa top. Aí você fala assim, vou ser rico, vou abrir uma empresa aí de remédio. Top. CIMED, o nome da sua empresa. Que legal. Aí você fala, beleza. Você vai testar um novo remédio para cefaleia, dor de cabeça. Tá. E aí, você tá lá, você começou, você fala, pessoal, nós vamos fazer um remédio para dor de cabeça. O que eu preciso fazer? Aí você chama um epidemiologista, um cientista, eles se reúnem e eles separam uma listinha para te fazer algumas perguntas. E eles chegam para você e dizem assim, para você fazer um remédio para dor de cabeça, nós precisamos avaliar a validade interna. Aí você diz, o que é a validade interna? Aí um diz, a validade interna é sobre a honestidade do estudo. Aí um pega e faz uma pergunta. Será que o remédio, um outro, né, vamos dizer um cientista, faz a pergunta para você. Será que o remédio realmente funcionou ou a dor de cabeça passou por outro motivo? Te fez essa pergunta. Aí você falou assim, entendi. Então quer dizer que a autovalidade interna, você está falando, significa que o estudo foi bem feito, né? Que de fato você pode confiar que o melhor foi, que a melhora foi causada por causa do remédio e não por causa de outros fatores. Não é isso? Você fala, eles falam isso. A pessoa dormiu melhor na noite anterior, foi por causa desse remédio? Certeza? Foi. Retirou todas as variáveis e de fato, validade interna. É a honestidade do estudo, tá certo. Agora, você olha e fala assim, então significa dizer que a baixa validade interna significa que o estudo tem falhas. Talvez as pessoas que tomaram o remédio não fossem comparáveis às que não tomaram, né? Então, a baixa ou seja, a forma de medir a dor não era confiável, vamos dizer isso. A baixa validade interna é assim, o estudo tem falhas.
A forma de que mediu a dor ali não foi confiável, não foi legal. Aí, se foi esse o caso, a conclusão é de que o remédio ele não é seguro, né? Não sabe se de fato ele causou aquele resultado. Agora, a validade externa é sobre a utilidade do estudo. Então aqui, ó, fazendo uma rápida revisão básica. Validade interna significa que o estudo foi bem feito e você pode confiar que a melhora foi de fato por causa do remédio. Agora, a validade interna significa que tem falhas, a baixa validade interna. Significa que tem falhas e talvez as pessoas que tomaram o remédio não fossem comparáveis às que não tomaram. Ou a forma de mediador não era confiável. E aí, se foi esse o caso, a conclusão de que o remédio funciona não é seguro. O remédio não funciona. Tem que refazer aí esse teste. Aí beleza, você diz isso para os cientistas e eles falam, Aí um epidemiologista diz assim, ó, e a validade externa? O que o senhor tem a dizer sobre a validade externa? Aí você tenta pensar, você não sabe o que é validade externa. E aí alguém, algum profissional, alguém que trabalha para você diz assim, ó, se o remédio funciona para as pessoas que participaram do estudo, ele também vai funcionar para minha avó, para o meu vizinho ou para qualquer outra pessoa? É uma pergunta, né? Eu falei do jeito que... Se esse remédio funciona para as pessoas que participaram do estudo, ele também vai funcionar para minha avó, para o meu vizinho ou para qualquer outra pessoa? Então, você olha e fala assim, tem a ver com validade externa ao grupo. Aqui funcionou. Mas externamente, além daqui, será que vai funcionar? E aí alguém chega para você e diz, a alta validade externa significa que os resultados do estudo podem ser aplicados a um grupo maior de pessoas. A um grupo, não apenas aos participantes, ou seja, a um grupo mais olha, nossa, eu tô entendendo. A um grupo mais heterogêneo. Por exemplo, se o estudo incluiu homens e mulheres jovens e idosos, a conclusão de que o remédio funciona pode ser generalizada. Funciona para todo mundo. E aí você pode ir no emissor de TV e vai perguntar, funciona? Você vai dizer, funciona. Para quem? Todos. Agora, se tiver uma baixa validade externa, significa que os resultados só valem, para as pessoas que participaram do estudo. Foi um grupo muito homogêneo, muito similar. Tem uma validade interna, mas externa até que não. Se o estudo foi feito apenas com homens jovens de 20 anos, não pode ter certeza que o remédio funcionará para a senhora de 70 anos. Então, quanto mais homogêneo for esse estudo, um grupo muito específico significa que aquele exame vai funcionar apenas para aquele grupo específico. Então, ele tem alta validade interna, mas baixa validade externa. Eu duvido que você não entendeu. Duvido. Então, a validade interna garante que o estudo está correto. E a validade externa garante que os resultados são úteis para a vida real. Uau! Vou repetir isso aqui. A validade interna, né, ela garante que o estudo está correto. Certo? Validade interna garante que o estudo está correto. E a validade externa garante que os resultados são úteis para a vida real. Vai funcionar para todo mundo, vai ser um negócio top. Então eu posso dizer sim que nós podemos associar a validade externa para populações a validade externa para populações mais heterogêneas, maiores, e isso depende muito da amostra que você vai escolher. Se é uma amostra mais homogênea, heterogênea, a quantidade. Certeza que você conseguiu entender isso. Então, baseado nessa teoria geral, certo? Agora será feito uma revisão com questões.